a primeira heresia que a igreja enfrentou, e quando eu falo igreja, estou falando a igreja primitiva. Quem está entendendo isso? A igreja primitiva enfrentou. Você imagina qual que era? Quem imagina qual é a primeira heresia que a igreja primitiva enfrentou? Quem imagina? Ninguém sabe qual é? Ninguém imagina qual seja? Essa heresia até hoje está atrapalhando muito a igreja no Brasil, no mundo todo. Ela se chama... Peraí, deixa eu só ver primeiro. Quem sabe qual é? Ela se chama gnosticismo. Diga comigo, gnosticismo. A palavra gnosticismo vem de gnoses. Gnose significa conhecimento. Só para saber se você está comigo aqui, diga conhecimento. Então, eles tinham a ideia de que o conhecimento liberta. E a gente sabe que são meias verdades, né? Porque o conhecimento que liberta, Jesus já falou qual que é. É o conhecimento da Então não é qualquer conhecimento que liberta. Por exemplo, o conhecimento da mentira aprisiona, sim ou não? Aprisiona. Uma pessoa que vive na mentira, ela vive numa prisão mental, uma fortaleza mental, sofisma. É uma narrativa que ela carrega na mente dela, uma história que ela carrega na mente dela, uma historinha, e aquilo mantém ela presa sem a necessidade de algemas. Nós temos um policial aqui, que é o Guerra, ele sabe disso, que para muitas vezes quando o cara está violento, você tem que colocar algemas. Mas o inimigo muitas vezes usa algemas invisíveis, prisões invisíveis, cadeias invisíveis. O apóstolo Paulo fala assim: eu estou preso numa prisão física, mas a minha mensagem, ou a mensagem do evangelho, está livre. Enquanto estou aqui, a mensagem está sendo levada para as nações. Ele estava dizendo em outras palavras: vocês podem me prender, mas não podem prender a mensagem, a ideia. A ideia não pode ser presa. Você pode prender um político que tem uma ideologia, aí ainda assim não prender a ideologia. Por quê? Porque ela é invisível, ela é abstrata. Agora, por que eu estou falando isso para vocês, para a gente chegar no tema? Eu preciso fazer essa introdução para você começar a entender que muitas vezes o que está sustentando a sua posição de cauda é uma mentira. É uma coisa que não vem de Deus, mas você acredita no fundo do seu coração que é de Deus. De todas as suas forças você entende que é de Deus. Gnosticismo diz que o conhecimento liberta. Mas o gnosticismo vai dizer algo muito pior. Ele vai dizer assim, que todo conhecimento abstrato, tudo aquilo que é invisível, é que realmente é real. Você sabe, tudo isso são meias verdades, possuem pontos que até combinam com o evangelho, mas você tem que tomar cuidado, porque virão sobre vós falsos mestres, falsos profetas, e vão introduzir de forma dissoluta no meio de vocês heresias. E essas heresias vão fazer com que muitos se percam, se desviando do verdadeiro propósito de Deus. E vocês têm que tomar cuidado com isso. Então eu mesmo, quando eu comecei a fazer minhas formações em teologia, nas áreas espirituais, eu sempre busquei realmente entender tudo isso para eu não me sentir enganado por nenhuma crença, por nenhuma narrativa, por nenhuma historinha que, por mais bonita que seja, não vem de Deus. Então eu sempre tive muito cuidado, porque eu sempre zelei muito pela minha salvação. Eu sempre zelei muito pela salvação da minha família. E até então eu estava começando. Então nem pastor eu era. E quando eu me tornei pastor, eu me senti mais da responsabilidade ainda de zelar por isso, pela verdade, para que eu não pudesse ter pessoas no meu meio, o mínimo possível de pessoas vivendo engano. Mas como eu disse, muitas pessoas preferem viver o engano, não querem sair de lá. Então vamos lá. O Gnosticismo vai dizer assim, que toda matéria é má. Que o mundo real, o mundo físico, o mundo material é corrompido e corrompe. Então ele diz assim: poder corrompe, dinheiro corrompe, riquezas corrompem, fama corrompe, e etc, etc. Quer ver? Fabrício, você que está, Adriano, Adriano, volta naquele tema para mim.
no tema de hoje. Cadê? Isso. Ele diz que fama corrompe. Ele diz que posições corrompem poder. Ok? Ele vai dizer o que mais? Na sequência vocês vão ver tudo que Deus está oferecendo. Eu vou mostrar para vocês nesse mesmo contexto. Nós estamos em qual contexto? Deuteronômio 28, 13. Mas nós não pegamos um versículo isolado para fazer doutrina, amém? A gente tem que entender o antes e o depois para entender o que Deus está falando. Ok? Diga assim comigo: dinheiro não corrompe, só revela a corrupção que já está dentro, porque nós nascemos corrompidos. Diga, todos pecaram. Então passa a ideia de que o cara era bonzinho antes. Diga assim, esse cara não era bonzinho. Sem Jesus ele já ia para o inferno. Com dinheiro, sem dinheiro, com poder, sem poder, com fama, sem fama, ele já era estragado. Fala, ele precisava de salvação. Quem está entendendo? Então, a gente já começa a desmontar a primeira mentira, de que essas coisas corrompem. Escute uma coisa, você precisa entender que todas essas coisas, elas potencializam. Entenda e deixa essa verdade entrar no teu coração. Diga assim: poder, fama, dinheiro não corrompe, potencializa o que já está dentro do coração da pessoa. Ela é aquilo, irmão. Você só não sabia, porque ela não teve a oportunidade de rever, ok? Ela já era. Como ela não tinha chance de mostrar, na hora que você dá a chance, ela se mostra. Quem pegou? Hoje existem algumas técnicas que eu uso. A pastora fica brava comigo, fala assim: você não pode ficar revelando suas técnicas. Exemplo, lógico, eu dou cargos para as pessoas, dou posição para as pessoas e vou vendo como elas vão reagindo. Mas isso é de menos. Uma das formas de você ver mesmo é só você dizer para a pessoa assim: não. Ô pastor, faz aqui para mim. Ô pastor, eu quero isso. Ô pastor, não. Você já experimentou dizer não para as pessoas mais perto de você e ver se elas se revelam? Se elas vão mostrar os dentes? Já experimentou? Sabe quem que usa essa técnica? Inclusive nessa semana usou essa técnica com você? Deus. Eu tenho certeza que Deus nesta semana deu um não para você. Só para ver o seu coração. Não que ele não saiba, ele quer que você perceba a si mesmo, entendeu? Porque ele já sabe, né, Gui? Ele já sabe. Quem lembra dos 10 mandamentos? Não matarás, não roubarás, não. Só tem um mandamento que não tem não, o resto tudo tem não. Não. Adão, pode comer de tudo, mas não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque você já conhece o bem, você não conhece o mal. E se você conhecer o mal, e esse conhecer é iadá. Iadá é experimentar, como quem coloca na boca e come. Se você experimentar conhecer o mal, ele vai contaminar o teu sangue. E esse mal vai entrar dentro de você e vai te matar. Você vai morrer. Então eu estou dando um toque para você. Se você engolir esse mal, ele é como um vírus que vai correr nas suas veias e vai dar uma infecção geral, generalizada, não é? Quando percorrem todos os órgãos e veia, e você vai morrer. Só que você não vai morrer como você pensa, você vai morrendo. Um dia para Deus é como 1000 anos. Adão viveu 900 e poucos anos, não passou de 1000 anos, ou seja, não passou de um dia, e ele morreu. Agora escute só. O gnosticismo vem dizer que a matéria é má, e tudo que é material é má. Então tudo que nós devemos buscar é espiritual, ok? O apóstolo Paulo vai fazer uma defesa importante, guarda no teu coração. Ele diz assim, que todas as coisas são espirituais para as pessoas que são espirituais. Diga comigo, todas as coisas são espirituais para eu, que sou espiritual.
Então, seu carro é espiritual, sua casa é espiritual, sua família é espiritual, seu dinheiro é espiritual, seu casamento é espiritual, sua fé é espiritual, sua igreja é espiritual, seu pastor é espiritual, seu emprego é espiritual, seu tênis é espiritual, sua cueca é espiritual, sua calcinha é espiritual, tudo é espiritual. Quem está entendendo? O relacionamento sexual de um homem e de uma mulher casados é espiritual. E até não casados é espiritual, mas para o mal. Tudo é espiritual, todas as coisas são espirituais. E o apóstolo Paulo vai desmistificar isso, vai dizer que todas as coisas são espirituais. Quando você começa então a entender que foi colocado na tua mente uma ideia errada, um sofisma, uma crença errada, você vai perceber como para você as coisas materiais se tornaram algo negativo. E você vai então começar a entender no desenvolvimento que estou fazendo contigo de que Deus não morreu. Ai meu Deus, está sendo transmitido? Tá? Que bom, eu quero que seja. Não morreu só pela sua alma. Pastor, você sabe o que Jesus quer, pastor? Ele só quer a minha salvação. Ele só quer a minha alma. Me diga, por favor, um versículo, apenas um, que comprove isso. Só um. Isso é gnosticismo. A maior e pior heresia que a igreja vem enfrentando desde o princípio. Jesus morreu pelo seu corpo, pela sua alma e pelo seu espírito. E todos eles devem ser apresentados santos no dia da vinda do Senhor. Corpo, alma e espírito. Se ele morresse só pela sua alma, você seria um eterno fantasminha, Gasparzinho andando por aí. E você não morreu, Jesus não morreu só pela sua alma. Pela sua alma Jesus prometeu conversão. Para o seu espírito ele prometeu o quê? Novo nascimento. E para o seu corpo ele prometeu ressurreição. Quem foi no encontro com Deus, aprendeu. Quem veio no level up, aprendeu também o que nós já tínhamos ensinados no encontro com Deus, aqui com o apóstolo. Que ele falou a mesma coisa que nós ensinamos na nossa apostila do encontro com Deus há anos. Então não é novidade para ninguém que anda em ensinamento dentro da comunidade. Para ninguém. Inclusive quem ministra essa matéria hoje no encontro com Deus é o Edson. Já está ensinando. Então, escute uma coisa que eu vou dizer para vocês. Essa ideia de que a matéria é má é como se Jesus morresse pela sua alma, viesse buscar sua alma para você morar eternamente no céu. Meu irmão, mas que mentira é essa? O céu é um estado intermediário, onde a sua alma está aguardando Jesus voltar na segunda vinda. Todos os apóstolos e o Senhor Jesus é categórico, inclusive os profetas, que o Senhor trará os mortos na sua companhia, na sua segunda vinda. Todos os que morreram ressuscitarão primeiro, em corpos glorificados, físicos, glorificados sem pecado, indestrutíveis, fisicamente. Diga: Nova Jerusalém desce, não sobe. Fala: desce do céu, ataviada. Fala: o reino vem, não vai. Fala: Jesus volta, não fica. Então escuta, todas as promessas é de que não somos nós que vamos, é Deus quem vem. Quem está de mudança não somos nós, é Deus. Escute, você não caiu do céu, você caiu na terra. Você não foi criado no céu, você foi criado na terra. Jesus disse: é necessário que eu vá para que vocês também tenham o direito de ficar, porque onde eu estou, vocês estarão também. E onde ele está, no momento em que ele está falando isso? Na terra. E de que assunto ele está falando? O caminho que eu vou, vocês não podem ir. Morte e ressurreição. Se eu não morrer e se eu não ressuscitar, vocês também daqui 2000 anos, quando eu voltar, não poderão ressuscitar e estar comigo aqui. Porque você, Pedro, vai morrer, você, Paulo, você, João, todo mundo vai morrer. Então, para que vocês tenham o direito de estar aqui na terra daqui 2000 anos, vocês precisam ressuscitar. Vocês só podem ressuscitar e estar comigo daqui 2000 anos, quando eu voltar, se eu primeiro for na frente e fazer o serviço, que vocês não podem fazer. O caminho que eu vou, vocês não podem. Tomé perguntou, né? Mas para onde o senhor vai? Por que nós não podemos ir também? Porque essa obra quem tinha que fazer é Jesus. Se com ele morremos, com ele ressuscitaremos. E ele comprou de todos os povos, línguas, tribos, raças e nações. Para quê? E os constituiu reis sobre a terra. E viu um novo céu, uma nova
Tem certeza que não está só céu ali, irmão? Absoluta. Porque da forma que muitas vezes a gente entende, parece que é um monte de nuvem com arco-íris e tá lá os ursinhos buscando o tesouro no final do arco-íris. E você junto lá com uma alma penada, andando assim, ó, aleluia, aleluia, aleluia. Aí o cara fala assim que você vai adorar a Deus na eternidade 24 horas por dia. Dá até uma gastura da gente, não dá de pensar 24 horas por dia. Na hora que o Danilo tá louvando aqui, tá gostoso, tá bom, mas se louvar mais de 3, já viu cansado. Imagina eu louvar eternamente, todo dia, 24 horas, etc e tal. E aí você vai entender que na nova terra existirá, como diz Apocalipse 22, os reis da terra, que vão trazer a glória e a honra na nova Jerusalém que desceu do céu ataviada. Existe um novo cosmos, uma nova forma, foi formatado tudo, foi renovado tudo, foi reformado tudo. Mas pastor, a terra está reservada para o fogo. É bom, por isso que é bom você ler a Bíblia direito. Porque quando você lê esse mesmo versículo do apóstolo Pedro, você vai falar que ele falou que os céus abrasados vão se derreter. E só depois ele comenta alguma coisa da terra. Mas ele está dizendo que quem vai queimar e derreter, e os elementos vão se derreter, os céus. Porque ele está tendo claramente uma visão material da coisa. Ele não conhecia o que era bomba. Ele não sabia o que era míssil balístico. Ele não sabia que aqueles mísseis. Você já viu a Guerra de Israel? Aquelas estrelas caindo do céu. Não parece estrela caindo do céu, mas é um monte de míssil. Ele não sabia. Então ele estava vendo aquilo e estava relatando comparativamente com aquilo que ele estava vendo e que ele não conhecia. Então essa ideia abstrata, ela é gnóstica. Ela é herética. Ela nega que Jesus encarnou. E principal, ela nega que Jesus ressuscitou. Gnóstica, ela é herética. Ela nega que Jesus encarnou. E principal, ela nega que Jesus ressuscitou. Os apóstolos ficam tão bravos que os apóstolos começam a colocar como requisito. Você tem que crer que Jesus encarnou, ou você tem que crer que Jesus ressuscitou. Quer ver todas as confissões? Quem se lembra de Romanos capítulo 10? O que ele fala lá? Sobre se com o teu coração e se com a tua boca confessar. Quem se lembra? Se com a tua boca confessares e no teu coração crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será? Porque eles estavam combatendo o quê? Gnosticismo, a ideia de que a matéria é má. Então é impossível que Jesus venha em carne. E se veio, é impossível que ele tenha ressuscitado. Então na verdade ele não morreu, esconderam o corpo de Jesus. Então é tudo uma mentira, Jesus não ressuscitou. Diga, está repreendido em nome de Jesus. Diga assim comigo, toda a criação será restaurada. Diga, céus e terra serão restaurados. Deus não perde nada para o diabo. Para com essa ideia que vai ter mais gente no inferno do que no céu. Para com isso, irmão. Do que no paraíso, do que no reino de Deus. Para com isso. Nem nisso Deus perde. Nem nisso. Tanto que Deus fez a salvação de graça. É só você crer. Foi salvo. Mas está comigo hoje no paraíso. Só crer. Acabou. Não é obra nossa. É obra dele na cruz. Reinar é outra história. Você quer reinar, você tem que estar preparado para coisas maiores. Reinar é posição. Cadê? É posição. Então é isso que é ser cabeça. É saber que você vive num planeta, mas Deus escolheu uma nação para ser em primeiro lugar. Porque o nosso Deus é um Deus de hierarquia e não de igual. Gente, Deus nunca gostou de igualdade. Deus é igualzinho você também não gosta de igualdade. Se todos os homens fossem igual ao seu homem, se todas as mulheres fossem igual às suas mulheres, se todas as roupas fossem iguais às suas, se todos os tênis fossem iguais aos seus, se toda a comida fosse igual à sua, se todos os médicos fossem iguais, se todo mundo fosse igual, meu Deus, você quer viver nesse mundo? Eu não, irmão, você vai ter que viver no mundo dos esquerdistas. Se chama inferno, lá eles vão ficar tudo igual. Irmão, nós não. Nós temos magro, alto, baixo, gordo, feio, bonito. Acha uma pessoa bonita e vê se você consegue. Tá difícil, né, irmão? Mas você vai profetizando aí, meu irmão. Aí sabe o que acontece? Tem gente bonita assim, né? Quem tá bonito aqui nessa noite? Aleluia.
Se você não crê, quem vai crer, né, irmão? Tem que profetizar e crer, aleluia. Minha mãe crê, minha mãe fala para mim, minha esposa, minhas filhas. É por isso que eu vou tendo um monte de mulher na minha casa, assim, filhas, até o cachorro lá em casa é fêmea. Eu chego lá, o cachorro fica no meu pé o tempo todo. Eu me sinto bonito, entendeu, gente? Agora esse negócio de homem achar o outro bonito é mais difícil. Quer ter filho homem? Seu filho vai falar assim, pai, você tá lindo. Se ele falar assim, você fala, toma jeito, rapaz. Toma cinta aqui, rapaz. Que é macho, meu. Entendeu? Agora a menina pode falar, né? Então, minhas filhas falam, a Hannah, pequenininha, também tem o costume. Ai, pai, você é tão bonita. Eu falo, pai, obrigado, estou me achando. Então, gente bonita de Jesus, entenda uma coisa, o gnosticismo é um veneno contra o cristianismo, que foi embutido dentro do cristianismo, para tirar da gente nossa posição de ser uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo que foi escolhido dentre todas as nações. Escuta, será primeiro lugar entre o quê? Entre as, e não será, ok? Só que Deus tem um negócio que Ele gosta, né? Que Ele fez assim, Ele pegou o último e colocou em Quem vocês acham que são os últimos? Quem foram os últimos a serem escolhidos por Deus? Diga church. Fala church. Tem irmão que fala assim, ó, pastor, vou lá na church. Vou lá no church. Amém? Gostava do pastor Ritela. O pastor Ritela veio aqui na church, aqui não sei o que. Lembra? Mato Grosso do Norte e Mirassol do Norte. Então, assim, gente, o povo gosta de saber, de errar nossos nomes, né? Então, olha só o que acontece. Diga assim comigo, igreja. Mas espera aí, deixa eu só desenvolver um pouquinho mais. Ok? Um pouquinho mais. Olha só comigo. No verso 13 ele está dizendo, o Senhor te porá por cabeça, não por cauda. Só estará em cima e não estará debaixo. Se obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus, que eu te ordeno, que vocês vão cumprir. Então, eu quero deixar bem definido no coração de vocês que estão na mídia com a gente e vocês que estão aqui presencial com a gente. Vocês estão entendendo que gnosticismo é uma heresia? E essa heresia negava a encarnação e a ressurreição de Jesus? E ela só fazia isso porque ela dizia que a matéria é má e a matéria corrompe, e que Deus jamais ia se materializar, e nós devemos também abrir mão de toda a matéria. Vocês estão entendendo que a ideia é essa? E essa ideia tem roubado a posição da igreja, como roubou de Israel, porque Israel se deixou ser contaminada por essa ideia, perdeu a posição de filho principal, de filho primogênito, perdeu para a igreja. Graças a Deus, Deus levantou a igreja, amém? Mas Israel se fechou, Israel não mais pregava, Israel não mais anunciava, porque se fechou nessa ideia. Ao ponto de ter um grupo dentro deles chamado saduceus, que negavam a existência da ressurreição. Mesmo sabendo no Antigo Testamento que Elias, Eliseu, entre outros, ressuscitaram pessoas. E eles falavam que a matéria tem que acabar, a matéria é má. E criou um nojinho aparentemente santo da gente, sabe? Com coisas materiais. Parece assim que, meu Deus do céu. Então, eu vou fazer um contraponto, que é muito importante vocês entenderem. De que as promessas de Deuteronômio 28, e eu vou pedir para o Fabrício colocar para mim, eu vou colocar, Fabrício, você vai colocar para mim desde o verso 10. Porque eu quero ler com vocês antes de desenvolver a ideia. Eu primeiro preciso retirar a raiz do mal, senão eu não coloco a semente boa. Eu preciso tirar, afastar de você, ok? Vamos ler juntos então, quero que você lê comigo. Vamos lá, pausadamente, mas joga volume aí, gente, volume, vamos lá. E todos os povos da terra segura para mim, Fabrício, segura esse aqui. Quem está entendendo que ele está dizendo assim? Vocês são o povo de Deus. Quem está entendendo? Quem é o povo de Deus hoje aqui? Quem que é o povo de Deus na terra hoje? Fala para mim. E quem é o cabeça da igreja? Jesus é cauda ou cabeça? E Jesus é cabeça através de quem? Da igreja, gente. Deixa isso entrar no teu coração. Jesus é cabeça através daí e não cauda. Amém? Então, vamos lá ao próximo, 11.
Comigo, vamos lá. E o Senhor... Segura para mim, Fabrício, segura. Escuta só e preste bem atenção. Isso são coisas... Você sabe que todas as coisas são espirituais, né? Amém? Amém? Só que eu estou separando aqui só para facilitar o entendimento. Isso são coisas materiais ou espirituais? No sentido matéria e espírito. Material não, sim ou não? Material, sim ou não? Próximo versículo, vai ser material ou espiritual, quer ver? Próximo. O Senhor... Você viu que foi o que nós ministramos ontem, sim ou não? Então tá. Eu vou dar um exemplo para você. Os pastores, eles leem esse texto e eles entram em crise. Por quê? Eles foram ideologizados. Então eles ficam entre a ideologia e a Bíblia. E eles ficam com medo de levar pau na internet. Aí eles ficam espiritualizando. Então o cara vai pegar Deuteronômio 28 inteiro. E ele vai dizer assim: gente, não tem nada a ver com o material aqui. Isso aqui, ele está falando da obediência. Quem que aprendeu ontem aqui comigo que a palavra principal do Deuteronômio 28 é obediência? Quem lembra? Amém? Então aqui, ele está falando que eles vão ser prósperos em obediência. Então ele está falando que você vai emprestar obediência, é isso? Quem que é obediência emprestada? Quem que é 100 mil emprestado agora? Ele está falando de obediência ou de coisas materiais, gente? Vocês sabem que Deuteronômio 28 inteiro se resume numa só coisa: obediência, amém? Amém? Mas pega comigo. Ele está falando que a obediência vai gerar só bênçãos espirituais ou também vai gerar bênçãos materiais? Sejam sinceros, você está lendo o texto, você pode pensar por você mesmo. Você não precisa de Calvino, de Zwinglio, você não precisa de Lutero, você não precisa de Armínio, você precisa da sua cabeça com Deus, seu Espírito Santo, com você, a palavra de Deus. Ele está falando de coisas materiais ou espirituais? Até agora. Materia. Você sabe que essas coisas são acessadas através da obediência. Então o pastor que está na internet, ele sabe disso. Aí ele quer espiritualizar para não levar porrada. Está entendendo? E manter o povo escravo. Então olha só, ele está dizendo que é lógico que a obediência nos traz bênçãos espirituais. Sim ou não, gente? Tem alguém negando isso aqui hoje? Mas está dizendo que também, junto com as bênçãos espirituais, vem o que? Bênçãos? Está escrito ou não está? Então vamos para o próximo texto. Olha só o que vai falar o próximo versículo. O 13, vamos lá. E o Senhor... É o versículo de hoje. É o versículo de hoje, sim ou não? Ao próximo. 14, né? Atrás de outros. Ele está dizendo assim, que para você viver bênçãos espirituais e bênçãos materiais, você não precisa de outros deuses. Por exemplo, eu sirvo a Deus. Jesus quer a minha alma, mas não quer o meu dinheiro. Como assim? Quer dizer que eu sirvo a Deus no que diz respeito à minha alma, mas quando entra na parte material, eu escolho outro Deus? Eu preciso de outro Deus? O meu Deus que salvou a minha alma é excluído da minha vida material, é isso? Ao passo de que o pastor não pode nem tocar no assunto, porque não é isso que eu ouvi, ouvi uma coisa para a minha alma. A alma do cara está podre. Está com 2 amantes e está com um discurso moral. Então, gente, escuta uma coisa. Deus é dono de... E eu vou mostrar para vocês em Colossenses, mas calma aí, eu vou mostrar para vocês. Porque a bênção que vai vir sobre a sua vida hoje, que é a posição,
Você vai perceber que ela só vai entrar na sua vida se for retirada toda a heresia que o inimigo colocou, toda a semente do mal que o inimigo colocou, através de homens, muitas vezes homens bons de Deus, mas que tinham medo de pregar a verdade, que tinham medo de falar a verdade. Homens que também não tiveram instrução e que pregaram achando literalmente que estavam pregando a verdade. Mas a verdade, você precisa entender que do Senhor é toda a terra, do Senhor é toda a, do Senhor é todo o universo. Quem está entendendo isso aqui? Do Senhor é todo o universo, tudo pertence ao Senhor. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? Quem está entendendo? Quer ver? Eu preciso mesmo fazer isso, eu já podia estar indo direto ao assunto, mas eu preciso retirar todo e qualquer resquício de fortaleza mental que possa atrapalhar a bênção de entrar aqui no final. Fabrício, vai no verso 1 para mim, por favor, de 28 aí, Deuteronômio 28, vai no 1, vamos lá, mais um pouquinho, eu vou insistir nesse aqui, só um pouquinho, eu vou acelerar nele, vamos juntos. E será que quem crê que existem muitas nações? Quem crê que existe uma nação que Deus levantou para ser exaltada entre todas as nações? Isso é coisa de direita, de esquerda ou de Deus? Sempre vai ter uma nação que Deus vai escolher para ele, sim ou não? Ou dois. E todas sobre ti quem? Que comigo quem obedecer. Quando ouvires a voz do Senhor, ó o 3. Deixa eu dar uma dica para você. Você quando faz com a mão assim, você está profetizando e você está liberando sobre a vida de alguém. Diga, eu sou um rio. Eu também libero, fala. Porque quanto mais eu dou, mais eu vou receber, amém? Quando você faz assim, você está na posição de... Então esse versículo é uma profecia sobre a sua vida. Eu lia ele assim se eu fosse você. Porque você está profetizando, amém? E está recebendo. Vamos lá então. Bendito. Próximo. Seus filhos. Próximo. Bendito sejas tu e a tua família. Bendito sejas o Senhor. Ferido diante de ti, os teus inimigos que se levantaram contra ti, por um cárcere e por cerca. Na terra que Deus te der. O que mais? O Senhor. Quando? Guardares os mandamentos e andares nos seus. Guardar e andar. Quem tomou posse em nome de Jesus? Guardar é colocar no teu coração. Andar é o seu testemunho. Aí depois eu não preciso ler, que eu já lembro 10 aquela hora aqui. Lembra que nós lemos o primeiro 10, 11, 12, 13, 14. E agora nós estamos lendo do 1 até o 9. Então, olha só, isso são bênçãos espirituais, sim ou não? Também são bênçãos materiais, sim ou não? Seus animais, sua casa, seu celeiro, seu cesto, seu ventre, né? Os seus filhos, benditos serão seus filhos. Quando você entrar, quando você sair, a cidade que você tiver, você será abençoado.
Então, gente, eu quero fazer uma afirmação para vocês, importantíssima. Mas deixa eu passar um contexto para você. Quando eles estão para entrar na terra prometida, Deus passa-se por eles. Eles estão prestes a entrar na terra prometida. Finalmente prestes a entrar na terra prometida. 40 anos eles perderam no deserto. Deus está falando para um povo que foi escravo 430 anos. O Brasil tem quantos anos de descoberta? 500 e pouquinho? 430 anos escravos. Mexe com a cabeça de qualquer um, sim ou não? A mente da pessoa é uma mente de escravidão. Então ele está falando para um povo que saiu de escravo, teve que ficar 40 anos no deserto para poder mudar a mente, mudar o coração. Diga comigo, mentes e corações. Fala, toda a escravidão que eu vivo hoje é resultado da minha mente ou do meu coração. Piorou se for os dois. Entendeu? Mentes, corações. Jesus teve que mandar uma tempestade para os discípulos porque eles não haviam entendido na mente e no coração o milagre dos pães e peixes. Antes, ele fala assim, eles não entenderam na mente. Antes, o seu coração estava diga mente, coração. Mente que não entende, coração endurecido. Jesus manda o quê? Uma tempestade para quebrantar o coração e abrir a mente. Você está com a mente fechada? Deixa eu fazer uma oração. Senhor, agora já tinha gente já fazendo assim. Toda tempestade que você está enfrentando, provavelmente é porque a sua mente ainda não entendeu ou o seu coração está endurecido. Acredite no que essa palavra está sendo liberada sobre a tua vida hoje. O problema não são os outros. Bate no peito e fala, o problema não são os outros. Fala assim, ou é minha mente ou é o meu coração. Irmão, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, acredite, a culpa não é dos outros. Tem alguma coisa na sua mente ou alguma coisa no teu coração. O que o pastor Fábio está fazendo aqui? Removendo a mente do coração primeiro, antes de colocar boa semente. Por quê? Se a semente é lançada no meio de espinhos, o que vai acontecer? Vai sufocar e não vai frutificar, vai morrer. Então eu vou perder meu tempo pregando para vocês. Então eu preciso primeiro preparar o terreno. Preciso primeiro preparar o solo. Então escuta uma coisa que eu vou afirmar para vocês. Moisés está enfatizando para a nação de Israel, antes deles entrarem, uma coisa muito importante. Que eles foram escravos, passaram pelo deserto para mudar de mente e de coração, e agora eles precisavam sair da posição de escravos porque no deserto, no Egito eles eram escravos, faziam o que era mandado. No deserto eles eram dependentes, viviam de Bolsa Família. Deus tinha que mandar a carne, o peixe, a água da rocha, a sandália dos pés, a roupa. Nada podia estragar porque eles não tinham de fabricar. Então Deus conservou tudo. Mas agora eles iam entrar num outro nível. De escravos a dependentes, de dependentes a cabeça. De exemplo, produtivos. Alguém que ia gerar para que as nações pudessem comer. As nações viveriam da sombra deles. As nações viveriam da água que eles abençoassem, do pão que eles abençoassem. Agora Deus levou eles na escadinha, igual leva um filho, que primeiro você carrega no colo, depois você ensina a andar, mas depois você ensina a correr. Deus estava levando eles para um outro nível. Quem está entendendo aqui? Deus está falando assim, vocês não são mais bebês. A partir de agora vocês precisam produzir para que as nações vejam em vocês o sustento, vejam em vocês a provisão, vejam em vocês a minha presença. Vocês agora já são adultos o suficientes para carregar a minha presença com vocês. Se vocês fossem ainda escravos, não dava para carregar a minha presença. Se vocês fossem dependentes, não dava para carregar. Mas agora que vocês cresceram, vocês podem ser meus representantes aqui na terra. E para serem meus representantes, vocês não podem ser cauda. Vocês precisam ser? Pergunta essa pessoa, você é cabeça ou você é menino? Pergunta para ele se ele é manhento. Pergunta, você tem manha? Você tem birra?
Você é imaturo? Como você lidar com as coisas? Como você é? Dependendo, já sabe, não vai reinar. Porque é o seguinte, você sabe que vai ter um tutor sobre você. Porque você não tem como pegar, tirar a carteira ainda para dirigir o carro do pai. Precisa de alguém. Então o filho menor não é melhor do que o escravo. Porque o filho menor não tem maioridade para assumir a herança. Então muitas vezes o escravo, ele tem mais autoridade sobre as coisas do que uma criança. Você tem uma fazenda? Você tem uma fazenda e você tem um filho pequeno? Quem manda mais lá? Seu filho pequeno ou o gerente da fazenda? Mas quem que é o dono? Não é a criança? Mas ela já pode mandar? Porque ela não tem o quê? E maturidade não depende de idade, depende da cá. Então eu pergunto, você é homem cabeça, você é mulher cabeça? Ou cauda? Porque cauda se arrasta, cabeça direciona, mostra a visão, mostra a direção. Quem está entendendo? Cabeça mostra o caminho. Então quando Deus promete, escuta isso aqui e guarda no teu coração. Quando Deus promete colocar o seu povo como cabeça, em outras palavras, Deus está dizendo assim, ó, eu vou colocar vocês em uma posição de destaque, numa posição de liderança, numa posição de influência. Eu vou colocar vocês com autoridade espiritual. Eu vou dar para vocês poder sobre serpentes, escorpiões e toda obra do mal, e nada causará dano algum a vocês. Essa promessa vem de Deus. É uma posição que Deus está querendo levar você. Diga comigo, destaque, liderança, influência, autoridade, poder, ousadia. Mas tudo isso só acontece debaixo de uma condição: obediência aos seus mandamentos e andar nos seus, diga, obedecer os seus mandamentos e andar nos seus caminhos. Muitas vezes escutem e prestem bem atenção, que vocês vão saber claramente que isso está na história. Muitas vezes o povo de Israel desobedecia e desviava o caminho, sim ou não? Desobedecia e desviava o caminho, sim ou não? O que acontecia com eles quando eles desobedeciam e erravam o caminho? Quem lembra? Diga assim comigo: cativeiro. O que é cativeiro? Você sabe, cativeiro é uma ideia de passarinho. Você colocar o passarinho na gaiola, no cativeiro, ok? Quando uma pessoa é sequestrada, ela é colocada onde? Ela é mantida presa dentro de um cativeiro. Então todas as vezes que eles desviavam o caminho ou desobedeciam, eles eram levados escravos para um cativeiro. Só existe duas posições para os filhos de Deus: ou você é cabeça ou você é cauda. Você é cabeça quando obedece, você é cauda quando desobedece. Você nunca vai ver um filho de Deus no meio do caminho. Ou você está em cima ou você está mas nunca no meio do caminho. No meio do caminho estão os ímpios. Para você só serve uma coisa ou outra. Para você só serve ser quente ou frio, porque se for morno, Deus vomita. Então todas as vezes que Deus quer tratar com o seu povo, Ele torna o seu povo cauda. Então escuta: obedeceu, cabeça; desobedeceu, obedeceu, autoridade; desobedeceu, prisão; obedeceu, liderança, destaque, autoridade espiritual, poder espiritual, influência; desobedeceu, escravo, dependente, aprisionado, dentro de uma cadeia, dentro de um cativeiro. Então, a obediência é a grande chave. Diga: obediência e caminhada. A sua jornada tem que ser uma jornada de obediência. A sua jornada precisa ser pautada pela obediência. Uma coisa importante para aqueles que ainda acreditam no gnosticismo, estão dizendo assim: pastor, mas Deus não veio prometer carro, casa. Já está indo contra a palavra, mas está no Antigo Testamento. Calma, nós vamos para o Novo. Fica tranquilo. Está de boa. Então vamos chegar lá. Então escute uma coisa: por que Deus ia colocar eles em primeiro lugar entre as nações? Pergunta para a pessoa linda ao seu lado: por que Deus colocou eles em primeiro lugar?
Pergunta aí. Com autoridade. Pergunta, com autoridade. Você passa por situações difíceis. O que você faz? Você faz o quê? Qual a primeira coisa que você faz quando passa por uma situação difícil? O que você faz? Você, não estou falando eu, estou falando você. O que você faz? Então tá, vou falar de mim. A primeira coisa que eu faço, você já sabe, Rosângela, já sabe? O quê? Murmurar. Não é? Quem mais? Eu questiono. Eu pergunto. E qual que é a pergunta que eu faço? Por quê? E sabe por que, Rosângela, que eu pergunto por quê? Porque eu quero entender o propósito daquilo que está acontecendo. Eu quero entender. Sabe qual que é a minha oração que eu faço com Deus? Quem sabe pode te ajudar? Pega aqui. Eu falo assim: Senhor Jesus, é o seguinte, eu não sei por que eu estou passando por isso, mas eu quero te falar uma coisa. Faz passar rápido, porque a minha mente e o meu coração não vão ficar endurecidos para aquilo que o Senhor quer me ensinar. Pode mostrar para mim que eu estou pronto para aprender. Entendeu porque eu passo por prova muito rápida? As minhas provas são semanais, basicamente são semanais. Termina uma aqui e começa a semana que vem. Mas quem conhece alguém que tem provas de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos, de 4 em 4 anos? Você já está 10 anos na mesma prova, fala a verdade. Não saiu ainda, né? Não sei o porquê. Ó. Agora, quando você entende aqui, significa então que você entendeu o porquê. Escuta, eu estou perguntando para vocês. Por que Deus colocou eles em primeiro lugar entre as nações? Se Deus falar para mim assim: meu filho, eu vou colocar você como cabeça, não como cauda, e vou colocar você em primeiro lugar entre as nações, a primeira pergunta que eu faço: por quê? Ou para quê? Eu estou querendo, em outras palavras, dizendo para Deus assim: eu quero entender o propósito. Ok? Bateu o carro, queimou a lâmpada, estragou a geladeira, brigou com não sei quem, foi mandado embora. A primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Entender o porquê disso. Quem está entendendo? Diga: Senhor, mostra-me o porquê disso na minha mente e no meu coração. Eu quero obedecer. Pronto. Por que propósito? Então vamos lá, eu vou acelerar. Então, gente, Deus escolheu Israel no Antigo Testamento, eu já vou chegar na igreja, com um propósito. E qual o propósito que ele escolheu eles? Para que eles fossem o quê? Uma nação santa. Para que eles fossem um reino de sacerdotes. Para que eles pudessem anunciar ao Deus Todo-Poderoso, ou seja, uma nação de profetas. Então você vai ver os 3 ofícios que a nossa comunidade acredita muito e prega muito. Eles foram levantados para serem reis, sacerdotes e profetas. Comigo: reis, sacerdotes e profetas. Diga comigo: reis cuidam das coisas da terra. Coisas da terra. Diga: reis cuidam das coisas da terra. Diga: sacerdotes cuidam das coisas dos céus. Diga: profetas faz a ponte entre os dois e Deus. Diga: reis, coisas da terra; sacerdotes, coisas dos céus; e profeta, a ponte entre os dois, ou seja, céus e terra. Quem está entendendo? Na comunidade do reino nós temos convicção que nós temos aqui reis, sacerdotes e profetas. Quem sabe você é um rei que Deus está colocando para governar em primeiro lugar Nós vamos chegar no novo, fica tranquilo, o testamento. Mas olha só uma coisa importante: quem sabe você seja um profeta que vai fazer a ponte entre os dois, ou você é um sacerdote que vai cuidar das coisas de Deus, das coisas dos céus. Quem sabe Deus tem te levantado isso para você o quê? Cuidar das coisas de Deus, das coisas dos céus. Quem nessa noite quer descobrir qual é o seu propósito? De verdade? De verdade? Então, olha só o que vai dizer Apocalipse, capítulo 5 e 6. Fabrício, coloca para mim. Fabrício, vamos pegar firme comigo, Fabrício, vamos lá. Apocalipse, capítulo 5 e 6. Capítulo 1, desculpe, Fabrício. Capítulo 1, versículos 5 e 6. Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6.
Então olha só o que está dizendo aqui Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6 da palavra de Deus. Vamos ler lá? Vamos lá? Comigo, vamos lá. Não está ali, né? Fabrício. Apocalipse 1, 5 e 6. Aí. Comigo, vamos lá. E da parte de Jesus Cristo. Da parte de quem? Tem certeza que não é do político? Que é do pastor Fabrício? Tem certeza que é de Jesus? Amém? Quem está seguro em Jesus? Quem ama Jesus aí? Diga assim, Jesus é tudo. Amém. Então vamos lá. O que é da parte de Jesus Cristo? Que é o quê? Que é a fiel testemunha. O que ele é? O cabeça, o primogênito, hein? Amém? Dentre quais? Os que morreram, sim ou não? Ele diz assim, eu vou e para onde eu vou vocês não podem ir. Eu vou morrer e vou ressuscitar sozinho. Não vai precisar de Elias orar por mim. Não vai precisar de Eliseu orar por mim. Eu vou ressuscitar sozinho. Sabe por que eu vou ressuscitar sozinho? Porque eu vou vencer a morte pessoalmente, olho no olho, cara a cara. Eu vou tomar as chaves da morte e do inferno. Quem está entendendo? Então ele é o primogênito dos mortos. Ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou sem ajuda de ninguém, amém, irmãos? E ele é o príncipe. Quem entende que príncipe é cabeça? De quem que ele é o príncipe? Quem são os reis da terra? Fala aí para mim que eu quero ouvir. Rainha Elizabeth? Rei Charles? Bate no peito, fala, somos nós. Fala, nós somos reis da terra. Pastor, que heresia. Então segura que você vai ver que heresia aqui é. Vamos lá. Aquele que nos, e em seu sangue nos, do quê? E ele fez o que no próximo versículo? Ele nos salvou e nos lavou com seu sangue. Agora vai fazer o que no verso 6? É isso aí. Tá bom, você está numa formatura. Quando você recebe a sua credencial, segura nesse aí para mim, Fabrício. Você recebe seu diploma na sua formatura. Então imagine esse versículo aqui como uma formatura. Imagine isso aqui, o tribunal de Cristo. E Jesus, o tribunal de Cristo é bema. Escuta só, bema, ele traz a ideia de pódio. Primeiro, segundo, terceiro lugar, pódio. O tribunal de Cristo não é aquela ideia de julgamento, como se fosse um tribunal de julgar o crime de uma pessoa. O tribunal de Cristo, essa palavra tribunal no grego é bema. Bema traz a ideia de um lugar onde você é condecorado, onde você é premiado, onde você recebe o quê? Recompensas, galardões. Então, bema é um pódio. Então, nesse lugar, é isso que está representando aqui. Olha só. Segura comigo então. Fabrício, volta um atrás. Então ele é rei de quem? Rei de quem? Volta um para frente, Fabrício. Um para frente. E ele nos fez? Ele nos fez? Um para trás, Fabrício, um para trás. E ele é rei de quem? E ele nos fez, próximo? Reis e sacerdotes. Então ele é rei de quem? Nosso. Nós somos os reis e sacerdotes. Quem está deixando entrar essa verdade entrar no seu coração? Então ele fala assim, ó, para o seu Deus e Pai. Mas volta um para trás, Fabrício, de novo. Olha só, o que ele faz com a gente primeiro? Olha a ordem dos fatores. Pega certinho para você ver se não é assim. Na prática, é assim ou não é? Primeiro ele faz o quê? O que ele faz primeiro? Está aqui, ó. Vamos lá, gente, comigo. O que ele faz primeiro? Bora, gente, acorda. O que ele faz primeiro aqui? Comigo. O que ele faz? Ele nos amou primeiro. Que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Ok, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, né? Porque onde abundou o pecado, superabundou. Mas tudo isso foi uma obra de amor, sim ou não? Segundo lugar, o que ele faz? Vai. Com o quê? Então primeiro ele me ama. Ele vai e pega o sangue dele, me lava, me perdoando de todos os. E agora eu sou salvo, sim ou não? Porque eu fui salvo. Então ele me salvou, amém? Fala, primeiro ele me amou. Depois
Ele me salvou. Próximo versículo, e depois ele vai o quê? Nos fazer. Ele me amou, me salvou e agora me fez rei e sacerdote. Isso tudo para quê? De quem, gente? Para honra e glória de quem? Deus e seu. Então Deus é glorificado quando Cristo nos ama, nos salva, o quê? Nos faz reis e sacerdotes. Toda essa obra de Jesus tem uma finalidade, tem um propósito: a glória de Deus. A glória de Deus. Deus é glorificado quando nós somos postos como reis e sacerdotes. E primeiro Ele nos lava, nos purifica. E primeiro Ele nos ama, Ele nos salva. E Ele nos coloca numa posição. E essa posição tem um porquê. Deus não vai te dar bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito o animal do campo, bendito é onde você colocar a sua mão, onde você pisar seus pés, bendito é a sua casa, bendito quem te abençoar, maldito quem te ama. Ele não vai te dar isso só por te dar. Ele não vai te entregar isso só para satisfazer seu ego. Ele não vai fazer isso só para te fazer se sentir bem. Tudo isso tem um propósito que é maior do que eu e do que você. Então quando Deus acrescenta todas aquelas bênçãos de Deuteronômio 28 sobre as nossas vidas, tem uma finalidade, tem um propósito. E esse propósito não é te engrandecer, esse propósito é engrandecer o nome do Senhor. Quem engrandece o nome do Senhor com as suas palmas essa noite aqui? É engrandecer o nome dEle que vive e reina hoje e eternamente. Então essa posição de destaque, essa posição de liderança, essa influência, essa autoridade espiritual, esse poder espiritual é para a glória de Deus. Quem pode declarar glória a Deus? Então o propósito aqui dessa aliança é exaltar o nome do Senhor. Então olha só o que vai dizer Deuteronômio 14:2. Fabrício, coloca para mim Deuteronômio 14:2. Ele vai falar uma coisa muito importante para Israel. E como eu disse, já estou chegando na igreja, nós já vamos orar. Olha só o que ele vai dizer lá em Deuteronômio 14:2. Diz o quê? Comigo todo mundo? Tudo isso é para quem? Lembra que eu falei assim, ó, tem o porquê e tem o para quê. O porquê e o para quê revela um propósito. Tem dois para importantes aí, não tem? Tem dois para quê importantes. Tem ou não tem? Quem consegue olhar o texto e enxergar os dois para quê? Hã? Aqui, ó. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que você colocar assim: para o Senhor teu Deus. E aqui, para povo de quem? E para ser santo também, né? Tá vendo? Tem um monte de para quê e por quê aí. Tem um monte de propósito. O que os pastores deveriam estar fazendo? Ao invés de querer se adaptar num discurso, nesse discurso politicamente correto, eles deveriam estar pregando a verdade, sem medo de crítica, sem medo, porque se o mundo odiou Jesus, vai odiar a gente também, sem medo, mas mostrar o propósito. Porque se você mostrar o propósito para o povo vai entender que até a prosperidade que Deus colocar na vida dessa pessoa tem um propósito, tem um porquê, tem uma finalidade. Até a luta que está vindo na vida dessa pessoa tem um porquê, tem um para quê, tem um propósito, tem uma finalidade. E tudo que essa pessoa está vivendo tem um porquê, tem um propósito, tem uma finalidade. Quem está entendendo isso aqui? Tudo. De bom ou de ruim. Hoje, o que você está vivendo hoje, que você considera como ruim, tem um porquê, tem um propósito e tem uma finalidade. Nós entendemos que se você é aceitado, aí menos. Porque você pode até correr, mas você não pode fugir dos propósitos de Deus. Moisés fala para esse povo que eu estou fazendo tudo isso, não é para eles ficarem se achando, não.
Porque a liderança deles, eles começaram a entender essa liderança como se eles fossem o bichão da goiaba, como se eles fossem a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. E eles começaram a entender assim, ó, o seguinte: todas as nações vêm beijar os nossos pés, porque nós somos bons. Que bom que nada. Foram reprovados por Deus. Deus vai voltar a tratar com eles, sabe aonde? Na grande tribulação. É a hora que Deus vai voltar a tratar com Israel. Graças a Deus, muitos judeus hoje aceitam Jesus, deixam de ser judeus para se tornar igreja. Mas na grande tribulação, Jesus trata de novo com Israel. É a hora que Israel vai abrir os seus olhos. Zacarias capítulo 12, 13 e 14 mostra exatamente isso, que eles vão abrir os seus olhos, eles vão chorar. Eles vão chorar profundamente e amargamente quando eles verem Jesus vindo sobre as nuvens. E eles vão dizer assim: mas nós rejeitamos você, nós matamos você. Em todo o período da igreja, nós também falamos mal de você. E você, o Senhor, é o Salvador mesmo. Eles vão chorar amargamente, muito. Diga: nós não podemos errar onde os judeus erraram. Porque o judeu é aquela figueira que Jesus foi buscar fruto e não achou. Jesus quis juntar eles como a galinha junta os pintinhos, mas eles não quiseram e não deixaram. Eles são aqueles das parábolas que Jesus falava, quando o Senhor mandou o seu filho, eles mataram o filho. E por isso Deus teve que levantar um povo que não era povo, para agora ser o seu povo. Porque o seu povo, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas o que não era povo, o aceitou. E o apóstolo Paulo foi o pregador dos gentios, e foi formando um novo povo, uma nova nação. 1 de Pedro 2,9 para mim, por favor, Fabrício. 1 de Pedro 2,9. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 9, vai mostrar exatamente a visão que o apóstolo Pedro tem, transmitida pelo próprio Senhor Jesus para ele. E ele vai dizer isso agora da igreja. Porque aquilo que era dito para Israel, agora será dito para a igreja. E o que está dizendo aqui? Todo mundo comigo? Vamos lá? Está bagunçado, vamos junto, vamos lá. Mas vós sois a geração. Para que, gente? Que nós somos tudo isso aqui? Para quê? As virtudes, os poderes, a grandeza, as forças de Deus, de que nos chamou das trevas para o seu reino, para o reino da sua maravilhosa luz. Então olha só, você saiu de um lugar e você foi transportado das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino de Deus. Então olha só o que está acontecendo por uma finalidade. Nós somos geração santa, eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, com uma finalidade: anunciar as virtudes de Deus. Não é para a gente se achar, é para a gente declarar quem realmente é. Ele é o grande eu sou o que sou. Yud-He, Vav-He em hebraico. Eu sou o que sou. Quem é alguma coisa aqui é Deus. Quem é alguma coisa aqui é Jesus. Quem crê nisso aqui é Jesus. É Jesus. Quem ama Jesus aí, dá uma salva de palmas para ele. A ele a honra, a glória e o louvor. Tudo que nós estamos fazendo aqui é por Jesus e para Jesus. É para Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem crê nisso nessa noite? Quantos podem adorar? Quantos podem adorar o nome dEle? Quantos podem exaltar o nome dEle? Quantos podem bendizer o nome dEle? Exaltado, bendito és Tu, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos. É tudo por Ele, para Ele, porque dEle, para Ele são feitas todas as coisas. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia. São todas as coisas. Olha o próximo texto, olha o próximo versículo, Fabrício, na frente. Quem está falando lá? No próximo versículo. Quem está escrito? Todo mundo junto. Não eres povo, mas não tinham alcançado, mas agora. Antes era povo? Não, eram os judeus. Agora somos nós. Olha o próximo. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que sois, que vos abstenhais do quê?
Peregrinos aonde? Diga comigo, nas nações. Porque esse povo que Pedro está escrevendo é para as nações. E Pedro está dizendo assim, ó, eu estou de Jerusalém, escrevendo para as nações, onde estão espalhados a igreja. Vocês que vivem na Capadócia, na Galácia, no Ponto, na Frígia, vocês aí agora têm a responsabilidade de carregar de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas, porque vocês viviam em trevas, agora vocês vivem na maravilhosa luz. Então vocês vão até as nações, como missionários, como reis, como sacerdotes, como profetas, anunciando as grandezas de Deus. Os judeus se fecharam ou não fecharam? Ficou no território deles, sim ou não? Pedro nem quis pregar, lembra? Pedro falou assim, eu tenho que pregar para os gentios. Deus tem que dar um sonho para ele. No telhado, ele vê um rolo descendo do céu, um lençol. Aí ele vê lá um monte de bicho, que eles consideravam impuros. E Deus disse para ele, Pedro, não considere impuro aquilo que Deus considera puro. E Pedro entendeu, Deus está falando para mim sobre pessoas. Diga-se para mim, pessoas. O maior patrimônio da comunidade do reino não são coisas, são pessoas. Quem está entendendo aqui? O maior patrimônio da comunidade do reino são pessoas. Coisas são coisas, têm sua importância, mas nunca tem mais importância do que pessoas, do que vidas. E ele está dizendo o quê? Que vocês não eram povo, mas agora vocês são povo, e vocês têm uma finalidade, engrandecer o nome do Senhor. Então como que eu vou exercer e aqui eu finalizo? Tanto poder, pisar serpente e escorpião, toda obra do mal, dizer ao monte, lança-te ao mar. Até a sombra dos apóstolos curavam, lenço curava, tanto poder, tanta autoridade. Como nós vamos exercer isso? Diga assim, eu vou exercer meu sacerdócio real, meu sacerdócio profético, entendendo que o cabeça não sou eu, o cabeça é Cristo. Quem manda na igreja é o cabeça, e o cabeça não sou eu, o cabeça é Cristo. Diga, ele tem o controle da igreja. Quem crê nisso nessa noite? Então diga assim, o meu sacerdócio real e profético é baseado na servidão no reino de Deus. O maior é quem serve. Pergunta se a pessoa entendeu. Diga assim, não erre aonde Israel errou. A melhor forma de você exercer o seu sacerdócio real e profético não é mandando, é servindo. Não é ser chefe, é ser servidor. Quem está entendendo isso aqui? Então você precisa para isso ter a mente de Cristo, porque se você tiver a sua própria mentalidade, você pode terminar como os judeus. Então para isso você precisa fazer como o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, quando ele diz assim, quem conheceu a mente de Cristo? Quem é que pode instruí-lo? Será que tem alguém que pode ensinar Jesus alguma coisa? Não? Uma vez eu vi um pregador falando assim, ó, nisso aqui Jesus errou, nisso aqui Deus errou. Eu vi um pregador falando isso, eu vi. Eu quase voei no pescoço dele, de onde ele estava, só que estava na tela da televisão. Como assim Jesus errou? Quem é que pode instruir a Cristo? Quem é que pode instruir a Deus? Quem vai ensinar Jesus em alguma coisa? Quem vai dizer que Jesus está errado em uma coisa ou que está certo? Quem que é? Quem que é esse? A sabedoria dos sábios desse século vai ser envergonhada na segunda vinda de Jesus. Imagine esses cientistas, imagine esses ateus, esses agnósticos, todos aí, eles serão envergonhados nas suas teses, nas suas teorias. Imagine esses cientistas políticos que querem criar uma forma de governo antagônica, sempre em oposição ao reino de Deus, que a melhor forma de governar o planeta é a humanidade. A melhor forma de governar a humanidade e o planeta é o reino de Deus. E me desculpe eles, quer dizer, que me desculpe coisa nenhuma, eu tenho muito orgulho disso. Nós vamos reinar em nome de Jesus. Nós vamos assentar nos tronos e vamos governar as nações. A palavra diz ainda que nós vamos até julgar os anjos. Ô anjo, vem cá.
Cara crachá, vem cá. O que você fez de cagada, de bobagem aí? Senta aqui comigo. Ô China, vem cá. Vem cá, Japão. Vem cá, Rússia, senta aí, porque Jesus disse que eu vou sentar sobre tronos e vou ajudar a julgar as nações também, aleluia. Corpo glorificado, a mente intacta, sem pecado nenhum, justiça pura, equidade de verdade. Vou poder sentar nesse trono e vou poder simplesmente com uma vara de ferro aqui na mão, com o trono, com a coroa na cabeça, porque os galardões são coroas e os galardões são pedras, e eu todo equipado lá e com a minha indumentária santa de sacerdote real, e você também, e você sendo vocacionado, chamado por Jesus para falar: senta nesse trono e me ajuda a julgar, porque tem muita gente para ser julgada e eu vou precisar de você aqui do meu lado. Então nós seremos reis sobre a terra. E vou dar uma notícia para você: está mais perto do que você imagina. Está mais perto do que você imagina. Mas como é que você vai crescendo? Como é que você vai adquirindo galardão? Como é que você vai reinando em vida? Como disse o apóstolo Pedro em Romanos 5,17. Como é que você vai fazer isso? Caminhar em obediência e servir. Caminhar em obediência e servir. O maior é quem? O maior não é quem? No mundo é assim, irmãos. Lá as coisas funcionam dessa forma e tem que funcionar mesmo dessa forma. Você que é empresário, você precisa ter uma postura de empresário. E querendo ou não, você vai acabar dando ordens e etc. Procure fazer isso com amor. Trate seus servos, seus funcionários com amor, porque eles estão ali para servir você e seus clientes. Mas o coração de servo no reino de Deus é diferente, Jesus disse. Então, aquele que lava os pés é maior. E Jesus fez isso e falou assim: eu faço isso para que vocês façam também. Uma vez uma pessoa falou para mim assim: isso aí está errado, meu pastor me ensinou que é só um modelo que Jesus fez, só um modelo. Eu falei: então vamos ler o texto e vamos sair da palavra do seu pastor e vamos ler o texto do Bíblia. Está dizendo, Jesus falou assim: ó, o que eu estou fazendo, vocês devem fazer também. Eu falei: pronto, está escrito aqui. Porque a pessoa era contra a cerimônia de lavar pés. Eu falei: mas está escrito aqui. Jesus não falou assim: ó, eu estou fazendo isso figuradamente, vocês não precisam fazer não, tá? Eu só estou fazendo para dar o exemplo aqui. Não, ele falou: o que eu estou fazendo, vocês façam também. É categórico. É imperativo. Então é obediência. Então escute só o que eu vou dizer para vocês. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 5, aqui eu vou encerrar. 1 de Pedro 2,5, coloca para mim, Fabrício, por favor, que aqui eu vou encerrar. Ô pastor, então você está dizendo para mim, então, que Deus me colocou numa posição alta, e a única finalidade dessa posição alta é glorificar a Deus e servir meus irmãos? Diga: glorificar a Deus, servir meus irmãos. Então diga comigo, vamos lá: vós também, como pedras, sois o quê? Quem entende que casa espiritual, cadê casa espiritual? Cadê casa espiritual? Casa espiritual. Quem crê que espiritual dá uma ideia de invisível e casa dá uma ideia de visível? Casa visível, material, e espiritual invisível, abstrato. Não dá uma ideia? Pega os dois e faz isso aqui. Diga assim comigo: céus e terra unidos. Esse é o propósito de Deus. Diga: céus e terras unidos em Cristo. O material e o espiritual. Diga comigo: o material e o espiritual. Diga: rendidos ao Senhor. Amém? Vou encerrar e nós vamos ungir um por um, assim, daquele jeito que nós fizemos ontem, para ir rápido, por causa do tempo. Primeiro, Colossenses, Fabrício, Colossenses 1, 18, 20. Colossenses 1, 18, 20. Diga: glorificar a Deus, servir os meus irmãos. Quando você faz isso, você está o quê? Vivendo o seu ok? E você está ok? Então vamos lá. Você vai ser colocado numa posição, ok? Posição. E essa posição é sempre lá em cima. Apesar de que no seu coração você está sempre
embaixo. Você nunca se ilude, você está sempre embaixo. Diga assim, eu estou sempre embaixo. Deixa eu explicar, pode falar, eu estou sempre embaixo. Aí você vai falar assim, pastor, você está contradizendo a si mesmo. Você tem que estar como cabeça, como eu vou estar embaixo. Escuta uma coisa. Quem foi o cabeça de Israel? Diga comigo, Deus. Quem é a cabeça da igreja? Se ela é a cabeça e nós somos o corpo, nós estamos em cima ou embaixo? Quem está em cima? Então diga, estou sempre embaixo de Cristo, como corpo. Quem está entendendo? Ele é a do quê? Da? Então o corpo é a igreja, quem crê? É a mesma coisa. Ele é o quê? E o quê? Dentre, para quem tudo ele tenha. Ok? Olha o próximo. Preeminência em primeiro lugar. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. O que mais? E que de novo, tanto seja feita a tua vontade aqui na terra como no tanto as coisas da terra quanto dos. Fala, está repreendido o gnosticismo que tem invadido as igrejas e ensinado que elas vão morar no céu para sempre. Não tem nenhum versículo bíblico para isso, irmão. Até o peregrino ali e forasteiro, ele está falando de nações. Nenhum versículo. Todas as passagens dizem que nós vamos reinar com Cristo na terra. Primeira, Apocalipse 1:5 de novo, por favor, Fabrício, rapidão. Só para reforçar e nós orarmos. 1:6, desculpe. Só para a gente reforçar. O que está escrito, gente? Segura ele e vai para Apocalipse 5:10, Fabrício. Apocalipse 5:10. E aqui a gente encerra. Todo mundo? Aonde? Certeza que era no céu? Isso está onde? Em Gênesis ou no último livro da Bíblia, Apocalipse? Já está no final de tudo? Então ele está dizendo que nós vamos reinar onde? Sobre a? Diga assim, o Senhor me deu um ofício real, sacerdotal e profético. O Senhor me deu como cabeça e não cauda, para servir e glorificar. Servir e glorificar. Servir e glorificar. Nesse momento eu estou ou não estou servindo vocês? E eu estou numa posição de menor ou de maior? Mas eu estou servindo ou não? Quem serve é o... É simples a matemática? Dá para pegar? Quem é maior, o patrão ou o empregado? Mas quando o patrão oferece para ele um emprego, o patrão está servindo ele ou não está? Quando oferece para ele um salário, está servindo ou não está? A empresa está ajudando ou não está? E quando o empregado começa a reclamar, ele está rejeitando o quê? A servidão do seu patrão. Ele vai ser mandado embora, ou vai pedir conta, e vai perder a bênção, mas não é? Sim ou não? Então fica em pé em nome de Jesus. Oração de hoje, unção de hoje. Por gentileza aqui, nossos meninos, nossos intercessores. Deixa eu fazer um negócio para vocês, fazer uma afirmação para vocês importante. Preste bem atenção no que eu vou falar para vocês. Grava isso aí, Fabrício, grava isso aí. Você sabe por que a comunidade do reino é uma igreja diferenciada?
Você sabe que nós temos Jesus, as outras igrejas também têm Jesus, amém? Nós temos a palavra, as outras igrejas também têm a palavra, não tem? Não é só nós que temos Jesus, não. As igrejas também têm, amém? Tem a palavra. Tem oração também nas outras igrejas? Tem ou não tem? Então tem louvor? Tem, então pronto. Daí você já vê que... Sabe qual que é o nosso diferencial? São dois. O primeiro, acolhimento. Quem entendeu? Acolhimento. Passamos a ser de primeira mão, hein? O segundo, os nossos líderes são servos. Se você pegar desde a nossa diretoria, os nossos diretores são servos. Se você pegar todos os líderes de ministérios, todos, nós temos aí louvor, mídia, intercessão, integração, crianças, mulheres, homens, jovens, adolescentes. Gente, o que eu esqueci aí, vocês me perdoam. Todos eles são servos. Ministério da Família, todos são servos.